Você sabia que existem objetos dentro da sua própria casa que podem estar bloqueando a sua prosperidade, sem que você perceba? Não são coisas estranhas. Não são objetos amaldiçoados. São coisas comuns. Objetos que parecem inofensivos, mas que, quando estão quebrados, abandonados ou esquecidos, começam a vibrar uma mensagem silenciosa de escassez. E foi exatamente isso que aconteceu com Luciana. Luciana tinha 39 anos e a sensação constante de que sua vida estava sempre andando para trás. Ela trabalhava muito, acordava antes do sol nascer, preparava o café para os 2 filhos e corria para pegar o primeiro ônibus da manhã. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um prédio comercial no centro da cidade. O serviço era pesado, mas ela nunca reclamava. Luciana acreditava em Deus. Acreditava que esforço e honestidade um dia trariam recompensa. Mas parecia que existia um buraco invisível na vida dela. Sempre que o dinheiro entrava, alguma coisa acontecia. A geladeira quebrava, o gás acabava, alguma conta inesperada surgia, ou algum problema aparecia justamente quando ela começava a respirar um pouco mais tranquila. Era como se tudo estivesse constantemente escapando das mãos dela. Naquela sexta-feira à tarde, Luciana voltou do trabalho com o corpo cansado e os pés doendo. Dentro da bolsa havia um envelope com o pagamento da quinzena. Não era muito, mas era o suficiente para pagar algumas contas e comprar comida para os próximos dias. Ela entrou em casa devagar. A pequena sala estava como sempre. Alguns brinquedos no chão, uma cadeira fora do lugar, um vaso esquecido sobre a estante. Luciana colocou a bolsa sobre a mesa e suspirou profundamente. Abriu a geladeira, quase vazia. Pegou uma garrafa de água e bebeu direto do gargalo. Quando voltou para a sala, algo aconteceu. 3 batidas na porta. Firmes. Luciana franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Caminhou até a porta e abriu. Do lado de fora estava a Dona Estela, a vizinha da casa ao lado. Uma senhora de mais de 60 anos, sempre tranquila, sempre elegante, com um olhar que parecia enxergar além das coisas. Ela segurava uma pequena travessa coberta com um pano. "Boa tarde, minha filha", disse ela com um sorriso calmo. "Fiz um bolo de milho e sobrou um pedaço. Pensei em trazer para você e para os meninos." Luciana abriu um sorriso cansado. "Dona Estela..." "Muito obrigada." A senhora entrou devagar na casa, mas assim que passou pela porta, o sorriso desapareceu. Os olhos dela começaram a percorrer a sala lentamente, como se estivesse observando algo invisível. Então ela falou algo que fez Luciana arrepiar. "Minha filha, você não prospera porque sua casa está cheia de bloqueios." Luciana franziu a testa. "Bloqueios?" Dona Estela respirou fundo. "Existem 5 coisas dentro desta casa que estão travando a sua prosperidade. E quando você descobrir quais são, vai entender por que o dinheiro nunca consegue ficar." Luciana ficou parada no meio da sala, tentando entender o que Dona Estela queria dizer. "Bloqueios?" perguntou ela. Dona Estela caminhou devagar pela sala, observando tudo com atenção. O olhar dela parecia procurar algo específico. De repente, ela parou diante da parede principal. Ali estava pendurado um relógio antigo, redondo, de moldura escura. Os ponteiros marcavam exatamente 3 horas e 15 minutos. Sempre, porque aquele relógio não funcionava há meses. Luciana percebeu para onde Dona Estela estava olhando. "Ah, esse relógio está quebrado faz tempo", disse ela. "Eu deixei aí porque era da minha mãe." Dona Estela suspirou. "Esse é o primeiro bloqueio da sua prosperidade." Luciana franziu a testa. "Um relógio?" Dona Estela assentiu. "Relógio parado vibra vida parada." Luciana cruzou os braços curiosa. Dona Estela continuou. "Tudo dentro de uma casa envia mensagens para o seu subconsciente, mesmo quando você não percebe." Ela apontou para o relógio. "Quando você olha para um relógio parado todos os dias, a mensagem que seu cérebro recebe é simples." Ela falou devagar. "Minha vida não anda." Luciana ficou em silêncio. Nunca tinha pensado nisso. Dona Estela continuou. "Relógio parado simboliza atraso, simboliza estagnação, simboliza oportunidades que nunca chegam." Luciana olhou novamente para o relógio. De repente ele parecia estranho, como se estivesse repetindo a mesma mensagem silenciosa todos os dias. Dona Estela caminhou novamente pela sala, e então parou diante de um objeto sobre o móvel da televisão. Ela franziu a testa.
E aqui está o segundo bloqueio. Luciana olhou. Era um espelho grande de moldura prateada, mas havia uma rachadura atravessando o vidro. Uma rachadura que Luciana já tinha se acostumado a ignorar. Esse espelho quebrou quando meus filhos estavam brincando, explicou ela. Eu ainda não tive dinheiro para trocar. Dona Estela olhou para o espelho. Depois olhou para Luciana. Espelho quebrado nunca deve permanecer dentro de casa. Luciana perguntou. Por quê? Dona Estela respondeu com calma. Porque o espelho representa a forma como você se vê. Ela apontou para a rachadura. Quando o espelho está quebrado, a mensagem que ele reflete é simples. Luciana esperou. Dona Estela concluiu. Identidade fragmentada. Ela continuou. Toda vez que você passa diante desse espelho, seu cérebro registra uma imagem quebrada de você mesma. Luciana sentiu um leve arrepio. Nunca tinha pensado nisso. Dona Estela respirou fundo. Prosperidade precisa de inteireza. Precisa de clareza. Precisa de ordem. Ela pegou um pano que estava sobre o móvel e entregou a Luciana. Cubra esse espelho até conseguir trocar. Mas não deixe ele refletindo sua vida dessa forma. Luciana pegou o pano. E pela primeira vez em meses, cobriu o espelho. O reflexo desapareceu. O silêncio tomou conta da sala. Mas então Dona Estela virou o rosto lentamente. Os olhos dela se fixaram na estante. Ali havia um pequeno vaso, com uma planta completamente seca, folhas marrons, galhos duros, terra ressecada. Dona Estela balançou a cabeça. Esse é o terceiro bloqueio. E talvez seja um dos mais perigosos. Luciana seguiu o olhar de Dona Estela até a estante. O pequeno vaso estava ali havia tanto tempo que ela quase nem notava mais. A planta tinha sido um presente de uma colega de trabalho anos atrás. Na época era bonita, cheia de folhas verdes, mas com o tempo Luciana esqueceu de regar. Esqueceu de cuidar. A rotina pesada foi tomando conta dos dias, até que um dia a planta morreu. Mesmo assim, o vaso continuou ali. Dona Estela se aproximou da estante, pegou o vaso nas mãos, observou os galhos secos. Planta morta dentro de casa é um dos símbolos mais fortes de estagnação. Luciana ficou um pouco envergonhada. Eu nem percebi quando ela morreu. Dona Estela olhou para ela com calma. Prosperidade precisa de vida. Ela levantou um dos galhos secos. O galho quebrou facilmente entre os dedos. Uma planta viva simboliza crescimento, renovação, expansão. Mas quando ela morre, a mensagem muda. Luciana perguntou baixinho. Que mensagem? Dona Estela respondeu. Que aqui as coisas não prosperam. Luciana sentiu um arrepio subir pela espinha. Dona Estela continuou. Quando você mantém algo morto dentro da sua casa, seu cérebro registra abandono, registra estagnação, registra falta de cuidado. Ela colocou o vaso novamente sobre a estante. E prosperidade não floresce em ambientes abandonados. Luciana ficou olhando para o vaso por alguns segundos. Depois pegou ele nas mãos, caminhou até o quintal e jogou a planta fora. Quando voltou para dentro da casa, parecia que o ar estava um pouco mais leve. Mas Dona Estela ainda estava olhando ao redor. De repente ela caminhou até a porta da cozinha e parou. Atrás da porta havia uma vassoura, em pé, encostada na parede. Dona Estela suspirou. Esse é o quarto bloqueio. Luciana franziu a testa. A vassoura? Dona Estela pegou a vassoura e levantou um pouco. A porta de entrada é o lugar por onde a energia entra. Ela continuou. Oportunidades entram, pessoas entram, bênçãos entram. Ela olhou diretamente para Luciana. Agora me diga, o que a vassoura faz? Luciana respondeu. Varre. Exatamente, disse Dona Estela. Ela apontou para a porta. Quando você deixa uma vassoura na entrada da casa, o símbolo que você cria é simples. Luciana esperou. Dona Estela concluiu. Você está varrendo suas bênçãos para fora. Luciana ficou surpresa. Nunca tinha pensado nisso. Dona Estela entregou a vassoura para ela. Ferramentas de limpeza devem ficar guardadas, nunca bloqueando a entrada. Luciana levou a vassoura até o armário da área de serviço. Quando voltou para a sala, Dona Estela caminhava em direção ao quarto. Luciana sentiu o coração apertar. O que foi agora?
Dona Estela abriu uma gaveta da cômoda. E ali dentro havia um verdadeiro caos. Contas antigas, remédios vencidos, papéis amassados, roupas velhas. E no meio de tudo, o envelope com o pagamento de Luciana. Dona Estela suspirou profundamente. Minha filha! Luciana sentiu o estômago gelar. O que foi? Dona Estela pegou o envelope. Esse é o 5º bloqueio, e talvez seja o mais forte de todos. Luciana ficou parada na porta do quarto, observando a gaveta aberta. Ela sabia exatamente o que havia ali dentro. Contas antigas, remédios vencidos, papéis esquecidos, roupas que ela nem lembrava mais porque tinha guardado. E no meio de tudo, o envelope com o dinheiro da quinzena. Dona Estela segurou o envelope nas mãos. Olhou para Luciana com serenidade. O dinheiro nunca deve viver no meio do caos. Luciana respondeu quase defensiva. Eu só coloquei aí para guardar. Dona Estela balançou a cabeça lentamente. Guardar não é a mesma coisa que honrar. Luciana franziu a testa. Honrar? Dona Estela colocou o envelope sobre a cômoda. O dinheiro representa seu tempo, seu esforço, seu trabalho. Ela apontou para dentro da gaveta. Quando você mistura essa energia com bagunça, com coisas quebradas, com coisas esquecidas, a mensagem simbólica é clara. Luciana ficou em silêncio. Dona Estela terminou a frase. Isso não tem valor. Luciana sentiu um aperto no peito. Nunca tinha visto aquilo daquela forma. Dona Estela continuou. Prosperidade precisa de ordem, precisa de respeito, precisa de clareza. Ela entregou o envelope para Luciana. O dinheiro deve ter um lugar digno, um lugar limpo, um lugar organizado. Luciana respirou fundo, então começou a esvaziar a gaveta. Tirou as contas antigas, jogou fora os remédios vencidos, separou papéis inúteis, dobrou as roupas que ainda serviam. Pouco a pouco a gaveta foi ficando limpa. Depois ela pegou um pano e limpou o interior da cômoda. Quando terminou, pegou uma pequena caixa que estava guardada no armário, colocou um pedaço de tecido dentro e colocou o envelope ali. Com cuidado, Dona Estela observava em silêncio. Então assentiu. Agora sim. Luciana sentou na beira da cama. Respirou fundo. Era estranho, mas parecia que algo dentro dela estava mudando. Dona Estela disse então algo que Luciana jamais esqueceria. Prosperidade não começa no banco. Começa na consciência. Ela continuou. Quando você organiza sua casa, você organiza sua mente. Quando você limpa o ambiente, você abre espaço para a vida circular. Algumas semanas se passaram. A casa de Luciana continuava simples, mas agora estava diferente, sem coisas quebradas, sem objetos esquecidos, sem bagunça acumulada. E algo curioso começou a acontecer. O dinheiro já não desaparecia tão rápido. As contas começaram a fechar melhor. Pequenas sobras começaram a aparecer no final do mês. Nada enorme. Mas pela primeira vez em anos, sobrava alguma coisa. Certa tarde de domingo, algumas semanas depois, Luciana ouviu batidas na porta. Era Dona Estela novamente. Ela entrou na casa, olhou ao redor e sorriu. Agora sim, sua casa respira. Luciana riu. A senhora tinha razão. Elas sentaram para tomar café. Luciana contou que no trabalho havia surgido uma oportunidade melhor. Um serviço mais leve, com um pequeno aumento de salário, nada gigantesco, mas suficiente para dar um pouco mais de tranquilidade. Dona Estela ouviu tudo com calma. Depois disse algo simples. A prosperidade gosta de lugares onde a vida circula. Ela continuou. E a vida só circula onde existe ordem, cuidado e respeito. Luciana olhou ao redor da casa e percebeu algo importante. Não era apenas a casa que tinha mudado. Ela também tinha mudado. Mais leve, mais tranquila, mais confiante. E você que ouviu essa história até agora, olhe ao redor da sua casa neste momento. Existe algum relógio parado? Algum espelho quebrado? Alguma planta morta? Uma vassoura bloqueando a entrada? Ou dinheiro perdido no meio da bagunça? Às vezes a prosperidade já está tentando entrar na sua vida, mas a porta ainda está bloqueada. Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu abro espaço para a prosperidade. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa destravar a própria vida. Porque às vezes, a mudança começa com algo simples, como arrumar a própria casa.